Uma outra contribuição que é muito importante a gente tratar é o chamado RAT, né? Não sei se você já ouviu falar. Tem gente que vai falar RAT, GILDRAT, GILRAT, GILRAT. A maneira que você encontrar aí de forma acadêmica ou como nos seus estudos, cabe ressaltar que é a contribuição para riscos do ambiente de trabalho. Ponto. Né? O que lá na Constituição ele vai chamar de SAT, Seguro Acidente de Trabalho. Então, o RAT, né, RAT é uma contribuição destinada à cobertura dos benefícios previdenciários por conta dos riscos do ambiente de trabalho. E cabe ressaltar para vocês de que essa contribuição, ela é uma contribuição calculada sobre o salário dos empregados. Vai tomar por base para medir, né, porque vai ser um percentual de acordo com o grau de risco da atividade e a atividade da empresa, ele vai tomar por base a quantidade de trabalhadores que a empresa tem em cada atividade e validar qual que é o risco, né, aplicável para essa contribuição. Então você vai ver que vai variar entre 1, 2 e 3, né, como risco mínimo, médio ou grave, né, leve, médio ou grave, aplicado sobre a folha de pagamento. E aí, o que a Receita diz? É de responsabilidade da empresa fazer o enquadramento dessa contribuição mensal, tá? Todo mês ela supostamente teria que fazer esse enquadramento, mas a gente sabe que operacionalmente isso não faz o menor sentido, salvo se eu tenho uma atividade que existe flutuação de mão de obra, né? Por exemplo, épocas sazonais, eu tenho mais mão de obra em determinada atividade, e aí eu mudo para outra, né? Remanejo esses trabalhadores. O que tem que ficar claro aqui? A legislação ela diz que vai ser considerado preponderante a atividade que eu tenho mais mão de obra alocada. Então, requer um estudo com base nas informações da empresa para entender o que seria ali naquele caso, qual seria a atividade que teria mais mão de obra vinculada. Aqui eu trago para vocês um ponto para que a gente compreenda um dos erros mais comuns que são cometidos quando o assunto é enquadramento do RAT, né? Aqui eu fiz um print aí do cartão do CNPJ, como você pode ver, e eu trouxe para que vocês possam observar que o erro mais comum a ser cometido é utilizar como KNAI preponderante o primeiro KNAI que tem no cartão do CNPJ. Olha. Então, se você observar aqui, é muito comum, na hora de fazer o preenchimento das informações da empresa, você ir lá, abrir o cartão do CNPJ e pegar o primeiro código de atividade econômica que aparece. E entenda, assim, não estou dizendo que o erro é você, é que é comum no mercado os profissionais cometerem esse tipo de falha. Até porque eu já ouvi muito essa fala, não, KNAI preponderante é o principal, né? Então vai lá no cartão do CNPJ e pega o primeiro. E não necessariamente vai ser o principal. E você precisa verificar qual desses KNAIs que tem de fato a maior quantidade de mão de obra, tá? E isso por estabelecimento. Então, cada estabelecimento vai ter a sua atividade. Ciro, mas a minha empresa, ela tem muitos CNPJs, porém ela só tem uma atividade econômica. Então, esse enquadramento está tudo certo, vai ser o mesmo para todo mundo. Agora, se você tem um CNPJ, diversas atividades, aqui eu coloquei 5 atividades só, mas eu já peguei cartões de CNPJ que tinha 5 páginas só por conta da quantidade de atividades.
Então, o que é que você precisa ter cuidado? Sempre considerar a atividade do estabelecimento que tem maior quantidade de mão de obra. Aqui é uma empresa de treinamento, que de fato é uma empresa de treinamento, que no caso é a minha, mas nós temos também atividade de consultoria, outros serviços. Então, se eu olhar para esse cartão e olhar somente para a atividade de treinamento, vou ter um percentual de RAT. Porém, eu preciso avaliar qual que é o RAT de fato dessa empresa. Aqui eu estou só trazendo para que vocês possam entender que é muito comum aplicarem esse. Principalmente quando você começa a comparar. Eu coloquei para vocês aqui o que está previsto lá na tabela, né, aqui anexo 1 da IN 2110, como você pode ver aí. Eu fui lá e peguei e fiz a consulta de cada uma das atividades que tinha no cartão do CNPJ. Então, se eu vou usar todas? Não. Você vai utilizar a que tem maior quantidade de mão de obra vinculada a ela, tá? Outro ponto que é muito pertinente relacionado ao RAT, quando você está fazendo lá a informação preenchimento no seu sistema de folha de pagamento, você precisa informar a KNAI preponderante para que o E-Social entenda qual que é o seu RAT. Porém, nós temos o fator acidentário de prevenção, né, que foi uma metodologia criada pelo Dr. Paulo Rogério, aonde ele entende que as empresas que têm um alto índice de acidentes ou de benefícios concedidos, né, e aí tem todo um cálculo atuarial feito com base no histórico de acidente, da massa salarial, enfim, tem uns dados específicos para elaborar o cálculo do FAP, que inclusive não está inserido nesse curso, porque para nós do departamento pessoal, o que de fato nos cabe saber é qual que é o FAP que será aplicado. Ah, Ciro, mas se eu souber calcular o FAP, eu consigo contestar. Sim, de fato, se você dominar o cálculo do FAP e tomar todas as precauções necessárias no que tange aos cuidados quanto à gestão de afastados, você consegue sim contestar o FAP. Inclusive, é muito importante que você fique atento, né? Ali no finalzinho de setembro para outubro, sempre é publicado o FAP que será aplicado no ano seguinte. E aí você tem 30 dias após a publicação para entrar com a possível contestação desse FAP. Mas, Ciro, qual que é o impacto desse FAP ou do FAP na apuração do RAT, né? Então, como eu estava explicando, o FAP é um fator que vai ser multiplicado pelos percentuais, pelo grau de RAT, né? Então, se você tem um RAT 1 e um FAP 1, 1 vezes 1 vai gerar um RAT ajustado 1. Porém, turma, cabe ressaltar que existe uma variação até a quarta casa decimal que vai de 0,5 a 2,0, né? Então, levando em conta essa informação, o meu RAT pode diminuir pela metade ou dobrar, tá? Então, é importante que vocês tenham essa atenção. Observação: essa publicação do RAT, ela ocorre todo ano. Você vai fazer a consulta meramente informativa para o seu sistema, porque essa informação ela já é absolvida pela social automaticamente, desde 2022 ou 2021, salvo engano, tá? Ciro, quer dizer que eu não preciso informar o FAP para o E-Social? Não. Você precisa ter esse registro no seu sistema de folha de pagamento para que o relatório gerencial do seu sistema, quando você confrontar com a apuração, ele possa te trazer ali um relatório de quanto deveria ser a apuração e quanto está dando, tá? É importante que isso fique claro para vocês.
Tanto o FAP como o RAT são percentuais, aliás, percentual RAT e o FAP é um índice, né? Que você não informa para o E-Social. Você vai informar a atividade econômica preponderante para o RAT e o FAP ele já vai pegar na própria base da Receita Federal. Alguns sistemas de folha de pagamento conseguem trazer essa informação para você automaticamente, sem que você vá lá e faça acesso à consulta do FAP Web, tá? Bom, para acessar o FAP, você precisa acessar o portal do FAP, né, nessa tela que eu estou colocando para vocês aí. Esse FAP, você não vai conseguir acesso direto se for o primeiro acesso, tá? Então, uma forma de fazer isso é fazendo lá o cadastro. Você acessa a conta Gov da empresa. Na sequência, você vai clicar em Minha Área Gov, ele vai te direcionar para essa tela. Você clica em Vincular empresas ao SNPJ, ele vai te abrir essa tela, basta clicar nesse botão e ele faz a vinculação sem que você precise digitar muita coisa. Você seleciona, ele vai fazer a vinculação do CNPJ. Não, esse processo na minha cabeça não faz muito sentido, porém é uma exigência, o governo vai te exigir fazer isso aí e sempre que você for fazer o primeiro acesso de uma empresa, ele vai dar essa travadinha e você precisa fazer esse acesso via GovBR para vincular o SNPJ. Tá? Feito isso, quando você clicar em Consulta FAP, vai aparecer essa tela. Você vai clicar em Consulta FAP e ele vai te trazer aqui a possibilidade de consultar o FAP dos estabelecimentos, né? Quando você clicar aqui, ele vai te listar todos os anos, 2010 para cá, mas não faz sentido consultar anos muito anteriores, a não ser que você esteja fazendo um trabalho aí de recuperação de crédito, tá? Até porque 2021 para cá já começou a ser automático o FAP no portal E-Social. Quando você coloca lá os dados, aqui eu coloquei os dados da minha empresa, o CNPJ e tal. Então, quando você coloca, ele vai abrir para você a tela da consulta aqui do ano 2024, o percentual, o caso aqui ele deu o motivo de ser, ele deu um FAP neutro, né? Quando é que o FAP é neutro? Quando o FAP é 1 e FAP 1, qualquer coisa vezes 1 vai ser o que foi multiplicado por ele, né? Então, essa informação está sendo aplicada aqui. Tem muita gente que diz assim, o Simples Nacional tem o FAP neutro. As empresas do Simples Nacional que têm atividade do anexo 4, ou atividade concomitante, não necessariamente o FAP vai ser 1. Né? Vai depender realmente do risco da atividade. Então, tenham cuidado quanto a essa fala. Nesse exemplo aqui, deu 1, até porque essa empresa acaba que não tem movimento de empregados nem nada. Estou trazendo apenas para efeito didático para vocês. Aqui, como você pode ver, existe aqui todo um histórico, né? Ele vai detalhar para você essas informações que fizeram que o percentual ser gerado. Percentual não, né? O indicador, o índice do FAP a ser aplicado sobre o RAT. E é interessante que eu estou trazendo para vocês apenas para deixar claro para vocês que o RAT é um percentual que vai ser multiplicado pelo FAP, o que vai nos gerar o RAT ajustado, né? Onde a multiplicação do RAT vezes o FAP vai gerar o RAT ajustado, que é o que de fato nós utilizamos na hora de calcular a contribuição sobre o risco da atividade do ambiente de trabalho, né? O risco do ambiente de trabalho. Então, o RAT ele é calculado sempre tomando por base a atividade econômica preponderante e a multiplicação do FAP. Né? Então, o RAT vezes o FAP gera o RAT ajustado. E é essa multiplicação, a partir dessa multiplicação é que nós aplicamos sobre a base de cálculo da folha dos empregados para calcular as contribuições previdenciárias patronais do RAT. Beleza? Lembrando que é somente sobre a folha dos empregados. Na tabela S1005 do E-Social, você vai informar a KNAI preponderante para que o E-Social alimente essas informações, né? Na verdade, para que ele possa processar o cálculo
das contribuições previdenciárias, né, da contribuição do RAT, incidente sobre a folha de pagamento. E é interessante que essa informação você faz para cada estabelecimento que a empresa tenha. Então, se ela tem aí uma matriz e 20 filiais, você vai ter pelo menos 21 tabelas registradas na base do E-Social, uma tabela S1005. E aí essa análise da KNAI preponderante ela é feita para cada estabelecimento, considerando aquele critério que nós falamos agora há pouco, quanto à KNAI preponderante, quantidade de empregados e o percentual do RAT. É importante reafirmar para vocês que o percentual do RAT ele é calculado automaticamente pelo E-Social, assim como o FAP, ele vai pegar da base da receita. Você até pode informar percentuais diferentes quando houver divergência na legislação, é que você tem aí um processo vinculado à tabela S1070 para fazer esse cadastro e informar diferente. Do contrário, você não vai conseguir informar um percentual diferente. Ele vai tomar por base o da KNAI preponderante, assim como a alíquota do FAP também. Então tenham muito cuidado, porque às vezes o seu sistema até permite que informe lá um percentual diferente para o RAT, mas para efeito de processamento, de cálculo do CTF Web e social, ele vai considerar a informação da KNAI preponderante para processar o percentual de RAT adequado. Uma outra contribuição patronal é a contribuição dos segurados que exercem atividade em condições especiais, né, a chamada aposentadoria especial. Toda empresa que, de alguma forma, expõe os seus trabalhadores, ou melhor, que a atividade expõe o trabalhador a um agente nocivo, né, que possa vir a acarretar na aposentadoria especial, e aí aqui você tem que verificar ou conversar com o pessoal de saúde e segurança do trabalho e dar uma olhada lá no LTCAT da empresa e verificar se aquela atividade, se aquela exposição daquele trabalhador específico tem direito à aposentadoria especial. Consequentemente, o empregador fica obrigado ao recolhimento adicional, né? Ao que a gente chama de FAI, Financiamento da Aposentadoria Especial. Então, essa contribuição que é vinculado, que é uma contribuição patronal, que o patrão vai pagar pelo trabalhador que está exposto a agentes nocivos ensejadores de aposentadoria especial. Aí você deve se perguntar, mas Ciro, o empregador vai pagar essa contribuição para quem recebe insalubridade? Bom, possa ser que sim, tá? Essa contribuição, como eu falei para vocês agora há pouco, é necessário que a empresa tenha lá um LTCAT para validar se essa informação, se aquele trabalhador está exposto ou não a agentes nocivos com aposentadoria especial. Tá? E para isso é necessário que seja feito um estudo, uma medição do ambiente, para verificar se aquela atividade associada àquele ambiente vai gerar o direito ao trabalhador ter a aposentadoria especial. Essa contribuição adicional, ela é no sentido de, se o trabalhador vai se aposentar com 25 anos de trabalho, então o empregador precisa contribuir a mais por conta dessa aposentadoria em tese antecipada, tá? E aí esse cálculo ele é feito por trabalhador. Então, cada trabalhador exposto, você faz o cálculo lá, é feito o cálculo em separado dos demais, beleza?